E ao meu lado está a Evelise Bachmann, ela que é professora dos cursos de Design Gráfico e Publicidade e Propaganda da Unisociesc. Evelise, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vitor. Evelise, conta pra gente, de onde surgiu a sua ligação com a arte e o design? Bom, há alguns anos atrás, não vou nem citar quantos, eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que aqueles panfletos que a gente recebia em casa, as revistas que a gente comprava na banca, os jornais, eu sempre tinha muita curiosidade de saber como era feito aquele material. E com o tempo eu fui cada vez mais curiosa, digamos assim, em relação a isso, e aí eu acabei decidindo, vou fazer design gráfico para ver como é que funciona, só quero ver como é que funciona. Se eu gostar, beleza, se eu não gostar, eu parto para outra coisa. E no fim eu iniciei a faculdade, bacharelado, e eu fui percebendo que era algo que eu gostava bastante. Eu já trabalhava um pouquinho com design gráfico antes já, tinha uma empresa pequenininha, né? Foi crescendo aos pouquinhos, trabalhei mais ou menos durante uns 16 anos. E aí, depois, eu fui vendo que era o que eu realmente gostava. Então, a parte que eu mais gostava, que mais me encantava no design gráfico é a questão da criação, do processo de criação. Nem tanto de sentar no computador e mexer no software, apesar de ter que fazer isso também, né? Isso faz parte. Mas eu gostava do momento onde eu fazia o planejamento da arte, ou de uma campanha, ou de um material impresso, qualquer coisa. Esse planejamento, para mim, era muito interessante, muito importante. Então, eu sempre procurava entender bastante sobre a metodologia do projeto. Na verdade, no design, a gente desenvolve projetos. E essa metodologia, essas ferramentas de metodologia, para mim, sempre foram muito importantes e é onde eu sempre me aprofundei. Então, com isso, eu percebi que eu tinha vontade de ir além de um escritório do jeito que eu trabalhava, né? Eu queria ensinar para as pessoas essa metodologia, que às vezes passava tão batida, né? Foi aí que foi criando um vínculo com a educação e eu fui me desenvolvendo. E estou aqui na Sociesc há bastante tempo já, nessa área de design gráfico, ensinando os alunos, contribuindo e eles contribuindo comigo também. Bacana, Evelise. E conta pra gente, quem deseja seguir a carreira de design, precisa saber desenhar? Na verdade, se você for buscar nos livros, nós encontramos a seguinte definição. Desenho não é design, mas o desenho faz parte do design. Na verdade, é um diferencial. Se você consegue desenhar e se você vai aprimorando essa técnica do desenho, ele te facilita e te ajuda, por quê? Quando a gente faz um desenho, um esboço manual, que a gente utiliza muito quando vai fazer projetos, na verdade, o desenho é uma forma de representação. Então, você consegue colocar a tua ideia no papel por meio do desenho. Então, é muito mais difícil eu sentar num computador e criar isso da minha mente, e é muito mais fácil eu pegar um papel e começar a rabiscar o que eu quero, o que eu pretendo. Então, o desenho ele te facilita e ele, na verdade, é uma forma de representação. Então, se você, pelo menos um desenho que dê para você entender a tua ideia, ou o teu cliente mesmo sentar com você e você conseguir expressar a tua ideia por meio de um desenho, é sempre um diferencial. Então, na verdade, não é obrigatório que você saiba desenhar, mas o desenho, ele é um diferencial na carreira, né? Eu gosto bastante de desenho, não treino isso todos os dias, porque, na verdade, desenho é como andar de bicicleta, né? Você inicia e você tem que ir treinando, daqui a pouco você já consegue fazer, já tem habilidades. Mas é treino diário, é gostar. Então, são técnicas, desenho, na verdade, mais técnica do que dom. Tem pessoas que têm facilidade, mas não adianta só facilidade, você tem que buscar a técnica. Então, buscando isso, você tem uma facilidade maior de desenhar. Entendi, Evelise. E diz pra mim, as pessoas nascem criativas ou elas desenvolvem a criatividade? As duas coisas. Na verdade, nós somos seres criativos por natureza. Eu digo criativos porque em determinado momento que você vai resolver alguma coisa, você já está sendo criativo. Primeiro dia de aula eu pergunto para os meus alunos, pessoal, quem aqui é criativo? Poucos levantam a mão, né, falando que é. Na verdade, a criatividade, ela é algo que a gente desenvolve. A gente nasce com ela, mas a gente desenvolve. E para desenvolver a criatividade, a gente precisa usar de alguns argumentos, de algumas ferramentas. Então, dentro do design em si, nós utilizamos algumas ferramentas. Por exemplo, brainstorming, que é uma tempestade de ideias, onde você direciona a tua mente para ideias variadas, das mais diferentes possíveis,
e até as mais doidas possíveis, mas depois a gente faz um refinamento. Os mapas mentais auxiliam a gente a direcionar nossas ideias. Então, toda ferramenta que direciona as tuas ideias, que fazem você ter novas ideias, elas te auxiliam no processo de criatividade. Eu digo que a criatividade é comum em todos. Você resolver um problema, você já é criativo. Desde que você levanta da tua cama e começa a resolver coisas, você está sendo criativo, só que a gente não percebe. Então, usando das ferramentas, a gente tem uma possibilidade maior de desenvolver isso, a criatividade em si. Então, o design, ele precisa ser criativo, sim, porque ele resolve problemas o tempo todo, né? Então, para isso, a gente usa técnicas, né? Então, todo mundo é passível de todo mundo ser criativo. E Evelise, já pegando o gancho das palavras, dos termos em inglês que você mencionou, como por exemplo o brainstorm, o tema da tua oficina foi lettering. Isso. Conta pra gente o que é isso. Então, na verdade, o lettering nada mais é que uma forma de desenvolver uma tipografia, né? A tipografia ela é um elemento essencial na área do design. A tipografia, ela, além de comunicar, sem ser verbalmente, né, na escrita em si, ela também ela acompanha os outros elementos gráficos, então ela desenvolve um estilo também para o projeto gráfico em si. Na verdade, o lettering nada mais é que você fazer uma desenvoltura manual de um tipo de tipografia um pouquinho mais elaborada. Então, uma tipografia mais desenhada, digamos assim, né? Então, às vezes você consegue isso por processo de computador, que é o mais comum que nós utilizamos, né? Na nossa área de design, a gente estuda bastante tipografia, para a gente poder aplicar as letras corretas, as fontes corretas, de acordo com a linguagem que a gente está passando no projeto gráfico. E o lettering nada mais é que você desenvolver esse desenho da tipografia. Então, também é técnica, pura técnica. Na verdade, alguns falam, prof, mas eu não fiz caligrafia, então eu tenho uma dificuldade maior de fazer lettering. É verdade, quando você desenvolve a caligrafia é diferente, né? Mas você consegue desenvolver com técnicas. Então, ele é pura técnica. O que a gente fez na nossa oficina, na verdade, eu ensinei um pouquinho da técnica e o pessoal foi construindo a composição. E para construir a composição com lettering também é necessário que você faça uma estrutura, um esboço manual primeiro e depois você construa manualmente. Então é bem bacana, eu acho que é bem diferente, uma tendência bem grande também na área de design gráfico, a questão do lettering. Entendi. E Evelise, agora para a gente encerrar o nosso papo, na sua visão, quais que são as habilidades que um iniciante de design, alguém que pretende seguir essa carreira, precisa saber, né, para conseguir se destacar nessa área? Bom, em primeiro lugar é desenvolver a criatividade. Isso é bem importante e a criatividade ela é desenvolvida e não é tão difícil assim, por meio de ferramentas, né? Em segundo lugar, você tem que ser curioso também, tem que ser investigador, você tem que estar antenado, você tem que olhar tudo à tua volta. Quando eu falo para os meus alunos que estão iniciando, eu falo assim para eles, gente, a partir de agora que a gente está ensinando os elementos gráficos para vocês e a composição em si, vocês vão ter uma percepção diferente do mundo, ou seja, vocês vão andar pela cidade e vocês vão começar a observar o outdoor, vocês vão começar a observar os panfletos que vocês vão receber, as revistas, e vocês vão ficar seres críticos, né? Isso aqui esqueceu da hierarquia, que é um dos elementos. Esse aqui colocou uma tipografia que não está de acordo. Essa cor aqui não deu certo com essa porque não existe harmonia, não está dentro do círculo cromático. Né? Então você acaba sendo chato, digamos assim, principalmente com o que a gente desenvolve. Quer ver como você vai pedir uma opinião para um designer? O que você acha da minha arte? Nossa, a gente vai achar 1 milhão de defeitos. Mas eu acho que assim, ter bastante vontade de criar, ter um olhar bem apurado para a composição, para a cor, tipografia, para elementos gráficos, principalmente ter paixão em desenvolver informação, né? Ter paixão em entender de informação, de entender de imagem, de fotos. Então, a gente precisa ter essa noção de composição para a gente poder desenvolver um bom projeto gráfico. Eu acho que a mente abre 100% já nos primeiros dias de aula. Os alunos já começam a questionar, prof, hoje eu vi tal coisa, o cara usou errado, não deve fazer assim, né? Aí a gente conversa sobre isso e a diferença de você desenvolver algo planejado e algo que você fez por fazer, por achar bonito, é muito grande. Então, nós temos métodos, a gente não cria do nada, do zero. A gente tem métodos, seguimos uma metodologia bem bacana, bem criativa, e a partir dali a gente tem o resultado. Então, a gente tem como comprovar cada uma dessas etapas, quais foram as ideias e por que eu peguei aquela tipografia, por que eu usei aquela cor.
Então, a gente tem como desenvolver isso, porque design é projetista, na verdade, né? A gente projeta algo. Então, existe essa metodologia atrás disso. Então, esse foi o nosso papo com a professora Evelise. Muito obrigado pelas informações. E eu que agradeço, Vitor.